Agora nós vamos conversar com a candidata do Partido da Causa Operária à Prefeitura de João Pessoa, Lourdes Sarmento, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa, realizada pela TV Tambaú, pela Nova Tambaú FM e também pelo portal de notícias Tambaú 247. Lourdes, seja bem-vinda ao programa, boa tarde. Bem-vinda e obrigada. E vamos às questões. Bom, a pergunta inicial foi feita também por alguns internautas e é justamente sobre o motivo que leva a senhora a concorrer novamente à prefeitura. O que é que lhe move? Quais são os seus objetivos? Primeiro, a eleição acontece no município. Tem moradores no município que são funcionários do governo federal, do governo estadual e do próprio município, fora de outras questões. O nosso partido, na eleição, ele se apresenta ou apresenta para os cargos majoritários quem melhor defende a política do partido dentro da nossa agremiação. Segundo, serve também para denunciar todo esse esquema antidemocrático da própria eleição, todo o processo eleitoral. Terceiro, para discutir o nosso programa. E quarto, para disputar a direção dos trabalhadores, da população, das mulheres, dos negros, da juventude, com os partidos burgueses, com os partidos de frente popular ou satélites desses partidos. Então, no parlamento, a gente não poderia não participar desse ponto de vista, mesmo sabendo que é um processo antidemocrático, mesmo reconhecendo a dificuldade, mesmo a limitação cada vez maior que tem sido imposto pela justiça, pela lei, para os partidos operários e revolucionários participarem, mas nós participamos. Onde é que está o caráter antidemocrático das eleições que você diz que participa para denunciar? Está na divisão da hora do processo eleitoral, por exemplo. Nós temos 1 minuto e 26 segundos, os outros partidos têm partido com 7 minutos, com 5, com 4. Teria que ter todo mundo tratamento igual, não é uma eleição? Então todo mundo tem o mesmo horário. Independente da representação no Congresso. Porque tudo está vinculado à representação no Congresso. Segundo, a máquina, que é a pior, a máquina do Estado, a máquina do município, que é usado na eleição. E não só durante a eleição propriamente dito. Durante todo o processo que eles estão trabalhando, eles fazem uma coisa, fazem uma festa, uma inauguração, é campanha, ao nosso ver, é propaganda, é campanha. Segundo, o dinheiro que o governo federal tem do fundo partidário, que é imensamente diferenciado, um ganha milhões, outro ganha 1.000, por exemplo, pouquinho dinheiro. Terceiro, o esquema da imprensa. As concessões públicas, nem todas, tá certo? Eu estou entrando inclusive com a ação aí na TV Cabo Branco, contra a TV Cabo Branco, mais uma vez, para ver se a gente participa das entrevistas, tanto na rádio, que eles dominam, como na própria Cabo Branco. Entrevistas e TV também não temos o tratamento, não é tratamento igualitário. E assim vai. Por aí, por adiante, tem muito mais coisas que a gente sabe que diferencia a própria, entre nós, os partidos, que eu já falei, os partidos grandes. A própria tempo da eleição é muito curto, encurtaram cada vez mais o tempo eleitoral, é 1 mês, 2 meses, bem dizer, de eleição. A forma dos debates, por exemplo, das entrevistas, a gente podia discutir, ter uma semana, 1 mês só discutindo o problema da educação, aprofundar a discussão, né? Limita também o processo eleitoral através de, em vez de fazer uma discussão, retira o conteúdo político da questão administrativa para passar a dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é quase uma competição. Eu vou chamar aqui, é uma competição, quer dizer, tenta enganar a população, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, mas você não fez mais, mas eu fiz mais do que você, imagina, eu quero fazer mais. Quer dizer, tudo isso dificulta para o nosso partido e a desigualdade é essa. E muito mais do que isso. Bom, nós voltamos à conversa com a candidata do PCO, Lourdes Sarmento, trazendo aqui as perguntas dos internautas, dos telespectadores e dos ouvintes. Exatamente. Eu vou repassar a primeira, que é a da Camila Falcão, pelo Facebook. Ela diz que quer saber qual a proposta, qual é a alternativa da candidata Lourdes Sarmento para melhorar o trânsito de João Pessoa, Lourdes. E aí a pergunta, Lourdes, que eu estou fazendo a todos os candidatos, vou repetir assim, não é um projeto mirabolante. Dentro de 4 anos, o que é possível fazer para resolver? Pelo menos criar ciclovias, tá certo? Ampliar, alargar as avenidas, viadutos. Pode ser feito muita coisa. E também em relação ao transporte público, né? O transporte de passageiro, que é um problema grande, porque a grande maioria da população, ela anda de ônibus. Então é cara a passagem, é R$2,30. Um trabalhador que ganha um salário miserável como esse, de 600 e poucos reais, como, você entendeu? A maioria da população não tem um serviço de qualidade.
Então, se é uma concessão pública, teria que a prefeitura ou o Estado trazer para si as concessões, trazer o transporte ser de uma necessidade que é colocado como necessidade essencial da população. Você defende que a empresa, o transporte, que sejam empresas públicas? Públicas. Empresas públicas. Públicas. Não, concessão é pública, tem que ser público. Então, além disso, teria como controlar através disso, deixar de ser lucro. Porque a empresa de transporte é lucro, tem que ser público para garantir o barateamento, garantir o desempregado poder andar, ter o passe livre, e o estudante que estuda ter o passe livre. Ana Cláudia do ajudaria economicamente a família. Outras coisas. Ana Cláudia do Valentina quer saber, e os professores? E aí eu acrescento, o que é que você vai fazer para os professores? Você acha que o município tem condições de pagar aquele piso de professores que você disse que tem de R$3.000? Como é que faria isso? Tem. É esse mesmo valor, R$3.000? Hoje seria esse o valor que nós defendemos. Tem. Um piso de 3 mil? Tem, se quiser tem. Porque eles usam o fundo do que vem do governo federal muito mais. Eles desobrigaram quase as prefeituras, que é para usar um percentual e a prefeitura colocar outro. Hoje o que é que eles fazem? Eles quase que não investem, pegam só mais o dinheiro que vem dos impostos do governo federal e constituem um salário que, inclusive, várias prefeituras e o Estado, que essa é a briga aqui nossa, tá certo? Que é o mesmo governo, sequer quer pagar o que é determinado por lei, que é o piso nacional miserável, que a gente chama de piso nacional de R$1.600. Agora me diga, como professor, aqui vamos deixar de ser demagogo. Como é que um professor vive e sobrevive com a família com R$1.600? Fala-me, como é que ele pode comprar livro? Como é que ele pode assistir cinema? Como é que ele pode se qualificar? Não existe. Não tem como sustentar com R$1.600, R$1.700. Não tem como. Eu não viveria, ninguém daqui viveria. Então, por que o professor que cuida da educação, ensino básico, que cuida de todo o desenvolvimento intelectual, reflexivo, pode ficar contente com um salário menor do que, no mínimo, o salário do DIEESE, porque não é o PCO que calcula o salário. O salário ele está instituído pela Constituição. Nesse ponto que eu queria chegar. Qual é o valor que o PCO imagina que fosse o ideal para o salário mínimo? É o que tem na Constituição. Nós não vamos fazer e não vamos inventar nada. É só cumprir o que tem na Constituição. Quer dizer, nós estamos desse ponto de vista, tá certo? Não tem nenhuma revolução nisso. É cumprir o que a Constituição determina. Ou seja, no artigo lá ele diz, tem que sustentar uma família de 4 pessoas, tem moradia, vestiário, cultura, alimentação, habitação, tem que garantir isso aí, que hoje, calculado pelo DIEESE, é um instituto do próprio governo, né, nem do PCO, seria em torno de R$1.700. A gente defende, tá certo? 2.000 e tantos reais para um salário mínimo, e para os professores um pouco mais, porque são pessoas qualificadas. Teria que ter uma diferença também salarial, investiram na sua qualificação, foram à universidade, se formaram, têm qualificação. E somando a isso, tá certo? Melhorar as condições de trabalho dos professores. Então, isso seria uma ação associada. A município tem condição? Tem. Por isso que, inclusive, para evitar, inclusive, essa pegadinha que o município pode de João Pessoa, mas não pode do interior, a gente defende também a estatização da educação e da saúde, porque o Estado, como um todo, poderia bancar o funcionário público no sentido que nós estamos falando especificamente dos professores.